Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui a professora Elza Lopes. Ela é coordenadora do Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial, e a professora Almerinda Cunha, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Nosso tema de hoje é a igualdade racial. Professora Almerinda Cunha, uma satisfação tê-la conosco pela primeira vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui e hoje com a minha companheira de luta, a professora Elza, porque nós fazemos um trabalho de combate ao racismo e à discriminação. E esse nosso trabalho é constante. Quem nos conhece sabe que nós iniciamos esse trabalho ainda dentro da diretoria do Sinteac. E essa questão do racismo, do preconceito e da discriminação é um tema que está muito evidente agora, ultimamente. Tanto no período eleitoral, quanto no período da Copa. Vocês se lembram das várias manifestações racistas que aconteceram na Copa. E agora, na eleição, além do racismo étnico-racial, ainda temos o regional, ainda temos o social, e haja discriminação e preconceitos. E nós achamos por bem pedir essa oportunidade para conversar com você, querido telespectador, sobre o que é racismo, o que é preconceito e a materialização de tudo isso na discriminação de um ser humano igual a você. Boa noite, professora Elza Lopes. Uma satisfação tê-la conosco pela primeira vez. Seja bem-vinda. Boa noite. É uma satisfação para nós que lidamos com essa temática no dia a dia de combate ao racismo, de educar as pessoas para uma nova concepção de respeito à diversidade, de respeito às diferenças. Para nós é uma grande satisfação estar aqui para debater um tema tão importante para a sociedade brasileira. Obrigado. Eu começo fazendo uma referência, uma pergunta às duas professoras que aqui estão, para todos nós, Narciso e Osmi, aprendermos com elas. Uma referência às décadas de afirmação do negro na sociedade norte-americana, que inclusive tem um reflexo muito grande no cinema, em Hollywood, que reservou grandes papéis para atores negros, como o Whoopi Goldberg, como Morgan Freeman, Danny Glover, Denzel Washington, entre outros. No Brasil, porém, nós continuamos ainda com o cinema e a televisão principalmente, as telenovelas, onde os negros ocupam papéis secundários. Eu pergunto, apesar de termos aqui uma iniciativa do poder público, governo federal, estadual e alguns municípios que adotaram o papel, essa campanha de igualdade racial, nós ainda temos uma mídia que pouco espaço abre para os negros, haja vista a quantidade de apresentadores, inclusive que são negros, muito poucos no Brasil. Eu pergunto, falta, em contrapartida a esse papel que está desempenhando o Estado, o poder público, uma participação maior dos veículos de comunicação nesta campanha? O Brasil tem uma herança desse racismo que vem lá do período que nos envergonha da escravidão no Brasil. Agora, essa campanha que você chama é um sistema nacional. É um sistema nacional de promoção da igualdade racial criado no governo Lula. Agora, nada foi de graça. Anterior a essas ações afirmativas desenvolvidas no governo Lula, tem a luta do movimento negro, que vem do tempo da escravidão. O movimento negro, a abolição já foi consequência do movimento negro organizado do Brasil, porque passaram na história oficial a ideia de que o negro é servil. O negro é revolucionário. Ele lutou e lutou à exaustão. Tanto negras quanto negros lutaram, só que a história oficial não registra a nossa luta. E a nossa luta continuou por uma educação antirracista e continuou por igualdade de oportunidades, e isso fez com que, em 2001, em Durban, numa conferência internacional que houve na África, o Brasil participou com 60 delegados, dentre eles muitas mulheres negras. E lá, então, foi feito um manifesto exigindo que o Brasil assumisse a questão do racismo, que até ali
perdurava o mito da democracia racial. Não, somos todos iguais, mas vai lá para a cozinha. Somos todos iguais, fica lá no burralho. A partir daí foi que o governo Lula, assumindo, criou a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o Sistema Nacional de Promoção, o SINAPI, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e, consequentemente, nos estados foram criados secretarias estaduais de promoção da igualdade racial. Aqui no nosso estado ainda não temos a secretaria, mas estamos pedindo ao nosso governador que crie, mas ele criou uma gerência, um departamento estadual de promoção da igualdade racial, que é o companheiro Arimateia que assume, e aqui na Prefeitura de Rio Branco nós temos uma atuante secretaria, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que é a SEADPI, que é a nossa secretária Lúcia Ribeiro. Então é toda uma luta que vem do movimento negro e encontrou ressonância na sensibilidade do governo Lula, mas não veio de graça não, foi pela nossa luta do movimento negro. Professora, e o papel da mídia? Olha, eu acho assim, a mídia ela tem um papel importante em estar ajudando, contribuindo, porque no passado foram os governos, foi o Estado brasileiro que financiou esse racismo, que financiou essa discriminação contra o povo negro. Eu acho que agora é a hora da mídia nos ajudar a refazer esse trabalho que foi feito durante anos, foi 400 anos, né, de escravidão, quase 300 anos de escravidão, onde os negros eram proibidos de estudar, eram proibidos de ir à escola. Então, esses negros e negras ficaram, depois do dia 13 de maio da abolição, ficaram na rua sem ter para onde ir. Então, foi desenvolvido toda uma hegemonia, um pensamento hegemônico de que negro é inferior a branco. Toda uma cultura pensada, como disse a professora Almerinda, lá na colonização, onde os europeus se achavam a raça superior. Então, a mídia ela tem um papel muito importante nessa desconstrução desse processo de discriminação, de racismo, como sofreu agora os jogadores negros no campeonato brasileiro, na Copa do Mundo. A palavra que ela usou, desconstrução. Desconstrução. Você acha que a desconstrução do racismo e a promoção racial continua nos dias de hoje a ser um desafio à verdadeira democracia brasileira? Pode ter certeza disso. Se não houver no Brasil, em qualquer país do mundo, mas nós estamos falando de Brasil, se não houver políticas afirmativas que corrijam essa distorção histórica que relegou o povo negro para as margens da sociedade. Hoje nós temos, a maioria dos negros jovens estão dentro dos presídios, estão sendo assassinados, e aí nós temos um programa Juventude Viva, que foi também no governo Lula, justamente para combater esse genocídio contra os jovens negros que estão nas favelas. Você vê o Rio de Janeiro hoje, onde tem um grande número de negros, também Minas Gerais, Salvador, né, na Bahia. A maioria dos negros é quem estão no presídio, é quem estão nas favelas, é quem estão dentro da droga, sendo servil para os donos das drogas, né, nas favelas. E é porque os negros são bandidos, são pior do que os brancos, não é porque eles são a população mais fragilizada. A eles só sobrou isso. O Estado foi negligente com essa sociedade, com essa população. Então agora é a hora de fazer o caminho contrário. Por isso foi criado a Lei 10.639 dentro quando foi criado da educação, a Lei 10.639 dentro da educação, justamente para trabalhar com as crianças desde a pré-escola um novo conceito, uma nova identidade para valorizar a população negra, para que as crianças desde a infância aprendam a valorizar o diferente. Porque os nossos olhos foram educados para valorizar só o que é branco, a mulher loira do olho azul, o homem branco. Foi isso que nós aprendemos a vida inteira. Nós aprendemos a vida inteira que índio é preguiçoso, que negro é feio, que negro é bandido. Nós fizemos a enquete em várias escolas no 20 de novembro, onde as professoras perguntavam para as crianças: o que vocês acham dos negros? E as crianças diziam: negro é bandido, negro é assaltante, negro é isso. Porque isso está no imaginário construído da sociedade. Osmir, você já viu que nós vamos ter um sério problema, porque entrevistar duas mulheres é uma parada difícil, né? E elas estão convictas da boa causa que elas defendem. E encrenqueiras, inclusive. Mas se os senhores me permitirem, eu cometi um lapso. Eu não respondi ao entrevistador o que ele perguntou.
Mas a mídia joga um papel fundamental na construção do racismo em favor contra nós. Depende. Contra nós. Contra nós. É mesmo. Você veja, Explica melhor só isso aí, um exemplo. Mas menos agora do que no passado, Não, né? diminuiu. agora, Hein? por conta da luta do movimento negro organizado e dos negros artistas que nós temos, que são conscientes do seu papel, que às vezes nós temos negros famosos, mas que se sentem brancos. Porque foram educados para isso, se sentem brancos. Mas nós temos negros militantes que nem a Zezé Mota, o Milton Gonçalves. Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos. Esse faz um embate. Então, nós temos reivindicado aos meios de comunicação que oportunizem, que nos tratem com igualdade racial na mídia, na televisão, no teatro. Quando a gente reivindica isso, a primeira que nós conseguimos no horário nobre foi a Thaís. Araújo. A Thaís Araújo estava muito bem no papel principal e nós tudo aplaudindo que a Globo finalmente botou uma. Aí vem uma branca, rouba o marido dela. Vem outra branca e taca a mão na cara dela no dia da consciência negra. Aí nós achamos que era uma provocação da Globo contra nós negros. Aí a gente diz, negro não aparece em papel nenhum. Tá bom, vamos fazer agora um filme com negro. Aí fez Cidade de Deus, só com bandido. Quer dizer, cada vez mais reforça a ideia de que preto é bandido. E outra coisa, pasme os senhores. Eu acabei de fazer um curso em gestão pública de igualdade de gênero e raça e eu fui estudar para descobrir, porque eu sentia na pele o racismo, mas não entendia por quê. Eles consideram que a mulher negra é leviana. Também isso? Também isso, sem nos conhecer, umas ideias preconcebidas que vêm desde lá da antiguidade e fazem umas... Eu não entendia por quê. Todo livro infantil aparecia aquelas caricaturas de negras, quando tem tanta negra linda, mas aparecia aquela buchuchuda, gorduda, feiona. Aí eu não entendia por quê. Pois não é? Há uma comparação a uma tal deusa Anelote da antiguidade, que é animalesca, grotesca, toda deformada. E assim que a literatura eurocêntrica e racista tratou a gente, nós, negros e negras, e com crueldade maior com a mulher negra. Amaurina, então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu faço a você e a professora Elza também. Eu assisti um debate desse gênero, dessa natureza, sobre racismo, sobre preconceito racial e etc., preconceito de gênero. E ouvi de uma promotora de Brasília, uma promotora pública, ela defendia que não existia racismo com preconceito racial no Brasil. Existia preconceito social. E ela terminava dizendo o seguinte, que no Brasil, o filho do preto rico vira branco e o filho do pobre branco vira preto. Se isto for verdade, nós temos mais preconceito social do que racial. Como é que você interpreta isso? Eu estava justamente lendo sobre isso nesse livrinho de uma amiga nossa, que nós convidamos, a professora Gevanilda, do Movimento Negro de São Paulo, e estava dizendo aqui a inter-relação da discriminação de raça e de classe. De raça e de classe. Justamente por causa disso. Aos negros, as oportunidades foram minimizadas. Por exemplo, terminou a abolição, né? Os negros ficaram sem lar, sem teto, andarilho no meio da rua como um vagabundo. Com uma suposta liberdade, né? Foi liberto sem eira nem beira, como diz os nossos antepassados. E aí, para reestruturar o trabalho da lavoura, o que fizeram? Importaram mão de obra europeia. Foi a teoria do branqueamento no Brasil, onde negro era proibido de ser funcionário público e houve um período da história onde negro era proibido de estudar. Vocês já souberam que a mulher foi proibida de estudar.
Aí depois ganhou esse direito, né? Porque a mulher também sofre preconceito e discriminação. Quer dizer que então, você se sente branca, duplamente prejudicado. porque é mulher, porque Mas para ficar provado que o racismo ele está interrelacionado com preconceito social de classe, mais ainda, tem alguns negros que são negros e ficam ricos, não são? Nem por isso eles deixam de ser discriminados. Nem por isso. Alguns bajuladores, de olho no dinheiro dele, aceita. Mas tem uma oligarquia que não se mistura, meu irmão. Porque ele é discriminado pelo tom da pele. Porque a teoria, eu esqueci o nome agora, dos que se acham racialmente superiores, eles acham que nós, negros, temos o QI inferior, que nós temos doenças genéticas, que nós somos seres inferiores, né? E que nós não fazemos um bom trabalho. Os estereótipos dizem isso, que faça um trabalho de branco, preto só é gente quando está no banheiro, e outros ditos populares que refletem o racismo do Brasil. Sabe como é o nome do racismo no Brasil? É o racismo cordial, teoricamente definido. Racismo cordial, porque há uma sutileza, entendeu? Há uma camuflagem. Só tem de... O pessoal chega comigo, só tem de preta a pele, mas a alma é branca. Você quer o quê? Já é uma indireta direta, né? Eu não sou racista, não. A minha empregada é preta. Eu tenho até um amigo negro. Eu tenho até um amigo negro. Isso é puro racismo. Almerinda e Elza, essa grande discussão nos tempos mais próximos, mais modernos, ela se inicia na elaboração da Constituição de 1988. Sim, que queriam entregar para nós um anteprojeto de Constituição que não foi aceito pela grande maioria dos constituintes. E nunca, o Narciso aqui também que fez parte, sabe disso, nunca se discutiu tanto o Brasil como naquele momento. Inclusive as comunidades organizadas negras, os quilombolas, todas foram depor no Congresso, levar as suas reivindicações. Interessante, Narciso, no Brasil nós temos hoje, eu tenho um dado aqui, consenso de 2010, 50,7% dos brasileiros são negros ou pardos. Mas aí é que eu quero entrar nessa discussão. Mas aí, polêmica. Aí que eu quero entrar na seguinte pergunta para vocês. No Estatuto da Igualdade Racial, está dito que vocês irão implementar ações afirmativas destinadas ao enfrentamento das desigualdades raciais. Agora, Narciso, atende bem. Das desigualdades raciais nas esferas da educação, da cultura, esporte e lazer, saúde, trabalho, meio de comunicação de massa, que nós nos referimos há pouco, terras dos quilombos, acesso à justiça, financiamento público, contratação pública de serviço e obra, entre outras. O que eu quero perguntar é o seguinte: que ações afirmativas são essas, já que o artigo 5º da mesma Constituição que tentou diminuir essa, diz que todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Nós somos iguais? É o que eu estou perguntando. Quais são as implementações de ações afirmativas para todas essas áreas? Se nós fôssemos iguais... Nós vamos ter que responder no segundo bloco, porque vamos fazer um rápido intervalo comercial. Por favor, não saia daí.